Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Fortaleza. Torcedora do Fortaleza, tudo bem? Bom, eu espero que sim. O Leandro PC contratou o Moisés da Ponte Preta, ex-Ponte Preta agora, né? Jogador de 25 anos, lado de campo, para mim, um dos melhores jogadores de lado de campo atuando no futebol brasileiro. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima divisão, não importa. Para mim, um dos melhores atuando no futebol brasileiro. Um dos melhores. Tem uma temporada muito boa em 2021. Em 2020 também não tem uma temporada ruim. A gente percebe claramente que o Moisés está construindo o seu melhor nível, ainda busca o seu melhor nível, já tem um nível interessante, o que ele já apresenta, já o condiciona sim a ser contratado, o credencia sim a ser contratado pelo Fortaleza, mas a gente percebe que é um jogador que ainda tem o potencial para crescer um pouco mais. Há casos de jogadores que não se destacam tanto quando são muito jovens, até por causa da circunstância das canteiras espalhadas, né? A categoria de base espalhadas pelo futebol brasileiro. Alguns jogadores têm dificuldade para ter base, ou não têm uma base muito boa, de maneira que às vezes eles se destacam um pouco mais tardiamente. Outra coisa importante é o seguinte, o jogador talvez não seja tão conhecido, não seja tudo isso e tal. O Ronald era um jogador que atuava na equipe do sul do país. E o Fortaleza foi contratá-lo, e hoje é um dos bons jogadores do Fortaleza. O Moisés, que tem sua origem ali no Concórdia, é um jogador também que pode gerar muita alegria. E acho que até um pouco mais, em função de ser um atacante, de ser um jogador que dialoga sempre ali com o gol, né? É um jogador que também tem um bom diálogo com a bola, é muito importante, com a bola. E é um jogador que tem algumas características que também a gente via no jogo do David, não tantas, ele não é como o David, ele é diferente do David, ele não é forte como o David, evidentemente, não é a mesma coisa, não é o mesmo jogador. Eles são diferentes, mas eles têm a particularidade de ambos serem jogadores destros que atuam pelo setor esquerdo, ou seja, ponteiros de pé trocado. A gente sabe que no futebol moderno os técnicos gostam de usar o ponteiro, o jogador de lado com o pé trocado, porque isso oportuniza para o jogador que ele faça aquele facão buscando o terço final do campo, e quando isso acontece, ele amplia-se para ele, né? Abre-se um panorama enorme de possibilidades. Ele consegue ter um olhar muito mais amplo sobre os acontecimentos do jogo, o que permite ao jogador ter a decisão de arrematar ou então de fazer um passe, uma assistência ou dar uma pré-assistência, ou seja, ele vira um construtor ali no terço final. É por isso que usa-se muito o jogador de pé trocado. E nesse caso o jogador não aprofunda tanto o campo, como a gente sabe, algo que fica para quem? Fica para o ala, e no Fortaleza o ala não fazia muito isso, porque o ala era o jogador, o Crispim, que ia para o centro do campo, né, muitas vezes, né? E eu diria que até por causa disso, mas não somente por isso, o David ia muitas vezes para o fundo do campo. O jogador, se ele vai muito para o fundo do campo, se ele é um ponteiro e vai muito para o fundo do campo, então que ele jogue do lado do seu pé correto, né, do pé de preferência. Porque o pé trocado é justamente para que o jogador faça esse trabalho. É que o David podia fazer esse trabalho, e às vezes fazia. Mas o David tinha a particularidade de buscar o fundo, por quê? Porque era um jogador muito forte e que ele não tem o drible como recurso assim magnífico, mas ele também sabe driblar muito bem, e tem ali é um jogador de muita força, isso também ajudava ele no drible, que fazia com que ele entrasse na área e gerasse possibilidades para o Fortaleza. O Moisés também tem isso. O Moisés também é um jogador que o pé esquerdo dele serve para pouca coisa, ele chuta de vez em quando com o pé esquerdo, mas é um jogador que busca o fundo do campo, porque ele sabe driblar muito bem, né? Ele sabe driblar muito bem e aí ele consegue entrar na área e ter situações favoráveis para o remate ou então para assistência também. Isso dentro da área também. O Moisés é um jogador interessante, como eu disse, é um dos melhores ponteiros que está atuando no futebol brasileiro neste momento. É um jogador brasileiro que não mexe, por exemplo, com essa questão do limite de estrangeiros também. E acho que foi uma grande observação, uma grande contratação em tese do Fortaleza. Por quê? Porque o Leão perdeu um grande jogador, evidentemente. Acho que não tinha como o David se manter no PC depois da proposta do Inter. Essas coisas vão acontecer mesmo, não tem jeito. Fortaleza, à medida que se destaque, vai ter muitos dirigentes, né, muitos clubes olhando para os jogadores do Fortaleza. E a questão que o Fortaleza tem que entender, que os dirigentes do Leão têm que entender, é que precisa se preocupar com a reposição. Eu acho que o David foi, de certa forma, muito bem reposto, né? Eu acho que essa reposição é de um jogador um pouco diferente, porque não dá para encontrar aquela fera, né, meio bruta lá, do mesmo jeito. Não dá para encontrar muito aqui no Brasil. Aqui no Brasil, neste momento, não tem. No exterior são poucas as possibilidades, mas também muitos desses jogadores estão bem empregados neste momento. Não dá para ficar tirando jogador de clube assim, com essa facilidade toda.
Então a situação ela fica muito complicada, você tem que achar um jogador com o mesmo perfil, tem poucos, eles estão livres no mercado? Não, estão empregados, como é que faz? É difícil. E a questão não é buscar necessariamente um jogador com as mesmas características, mas buscar um jogador que possa ser importante, que possa ser decisivo, que possa contribuir muito para o jogo propositivo da equipe de Fortaleza. E este jogador, o Moisés, é um atleta que consegue fazer isso. Ele pode atuar, como eu disse, pelo lado direito, ele pode atuar pelo lado esquerdo, ele faz muito bem os dois papéis, de ponteiro pelo setor direito e também pelo setor esquerdo. Né? E ele consegue também se associar muito bem ali com o camisa 9, virando uma espécie de segundo atacante. Jogando na frente daquela linha de meio de campo, né? E atuando praticamente ali atrás do centroavante. Ele consegue fazer esse trabalho muito bem. Vamos lá, se por acaso o Silvio Romero não estiver presente, o Moisés pode jogar também de falso 9, se for o caso. Ele pode fazer esse trabalho também. E ele consegue ser aquele condutor pelo corredor central. Um condutor pelo corredor central que conduz a bola sobretudo através de drible. E o drible é o grande recurso do jogo do Moisés. Ele é um driblador por excelência. Um jogador que tem um drible curto, muito bom, daquele tipo que quebra mesmo linhas, sabe? A defesa bem fechando bem em cima do jogador, não dando muito espaço para o jogador. É uma situação típica, né? Para que o jogador não consiga praticar o drible. O bom driblador é aquele que consegue furar essa linha de marcação e chegar ali no costado da zaga em condição de arrematar, de passar, enfim, de fazer um estrago muito grande. O Moisés é esse jogador que tem esse recurso no seu futebol. Então eu acho que realmente foi uma boa reposição, foi uma ótima contratação. Não é fácil para o Fortaleza, não é fácil, gente, para o Fortaleza, neste momento. Dentre outras coisas, porque as pessoas falam assim, o time que está na Libertadores, agora eles vão querer gastar. Tem isso também. Às vezes aumenta o preço por causa disso. Os caras estão loucos para contratar porque querem ter um time muito forte, agora para Libertadores e tal, não sei o quê. Então eles aumentam o preço também. Não é fácil. Não é fácil. O arquival do Fortaleza é hoje um clube que às vezes se dispõe a pagar valores mais altos para os jogadores. Então tudo isso também conta. Um time daquele estado lá que tem um outro ali. Não, se o Ceará, por exemplo, não está preocupado muito em gastar, o Fortaleza talvez seja a mesma coisa. É só jogo de cena essa história de que eles não querem gastar muito. Tudo isso também acaba atrapalhando o Fortaleza. Mas o fato é que o Fortaleza fez realmente uma grande contratação e acho que ele pode realmente, tem tudo para dar certo. Agora, independente disso, os gestores do Fortaleza foram atrás do jogador certo. Foram atrás do ótimo reforço, do ótimo perfil. Eles fizeram a parte deles. O jogador pode não dar certo, mas os dirigentes fizeram a sua parte. E muito bem. Mas eu acho que o jogador vai dar certo. Este é o ponto. Eu desconfio que o jogador vai dar certo. Porque o Moisés sabe que este é o principal momento da sua carreira. E chegar ao Fortaleza neste momento é algo muito, muito, muito maior, infinitamente maior do que ele podia pensar nesse momento. Disputar a Série B, mesmo tendo todas as câmeras olhando para o seu jogo, não é a mesma coisa de disputar a Libertadores e mais, de disputar o Campeonato Brasileiro. E mais, disputar também a Copa do Nordeste. Por quê? Porque está empunhando, gente, a camisa do Fortaleza, que é uma equipe hoje em ascensão. É uma equipe hoje que chama a atenção, né, do mundo. Então, é um momento importantíssimo na carreira do Moisés, que ele sabe aproveitar isso. E acho que ele vai saber aproveitar. Ele deve estar muito consciente de tudo isso. Ele deve estar consciente também dos esforços do Fortaleza para contratá-lo. E acho que ele vai entregar sim, gente. Mas é feeling mesmo, né? É sentimento. É um sentimento de que ele vai realmente conseguir ser um grande jogador para o Fortaleza, um grande jogador, e vai ajudar o Leão a fazer uma grande campanha na Libertadores de América e nas outras competições que vai disputar em 2022. É isso, meus amigos. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.